E aí, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani. Aquele momento que a gente senta pra bater um papo a respeito de espiritualismo, ocultismo, magia, religião, essas porra toda que tem por aí, né? Sempre sem corte, sem edição, sem frescura e sem porra nenhuma. Muito bom dia pra vocês, hoje é segunda-feira, como vocês sabem, é aquele meu dia preferido da semana, o dia em que tudo começa a acontecer, o dia que a gente começa a colocar as coisas pra frente, né? Ai, ai, como é que vocês estão aí, gente? Hoje amanheceu frio pra caramba, eu acho que eu tô pegando um resfriadinho. Ah, mas quem se importa, né? Vamos pras perguntas, que é o que interessa no canal. Vamos lá. Vamos ver se hoje todo mundo fica quietinho pra eu gravar aqui. Nino, diversas vezes você fala sobre a importância do estudo, não só no âmbito magístico. Muito recentemente pude expandir meus horizontes para estes assuntos, e um dos primeiros assuntos que me chamou a atenção foi a teosofia e sua forma de abordar a busca da verdade através da comparação entre religião, ciência e filosofia. Como você vê a relação da teosofia com os estudos magísticos? Ou até mesmo antes dessa pergunta, como você vê a abordagem da teosofia? Cara, eu gosto da teosofia, estudei um pouquinho, estudo na verdade um pouco a partir da base teosófica, tá? É, a teosofia a gente não pode encarar ela como uma escola, porque na verdade é que nem um ocultismo, saca? Tipo, é uma forma de ver as coisas, ela não é uma reunião de conhecimentos lacrados, né? Quando você fala, por exemplo, de... Talvez eu esteja cometendo uma injustiça. Se alguém aqui tiver conhecimento melhor do que eu, pode me dar um toque, tá? Mas quando a gente fala da telema, por exemplo, a gente tem um cabedal de conhecimentos que é trancado dentro do que foi escrito para aquele tipo, para aquele propósito. Quando a gente fala de cristianismo, a gente tem um cabedal de conhecimentos que foi trancado num propósito só. Quando a gente está falando de teosofia, de ocultismo, não existe esse negócio, tá ligado? É um estudo filosófico, então ele admite uma série de questões novas, admite ser mudado, admite uma série de questões aí que eu acho bem bacana. É... Por exemplo, eu tenho na base dos meus estudos a Helena Blavatsky, que é uma das mães da teosofia, né? Também estudo algumas coisas escritas pelo Carlos Conte, que é... Já participei de algumas palestras com ele, inclusive, que ele é um teosofista também. E é isso. Cara, desde que você foi citado pelo canal Assombrado, eu tenho acompanhado o seu canal e realmente você tem um conteúdo muito massa. Valeu, galera. Tanto do Assombrados que me citou quanto você. Abriu minha mente para diversas questões. Já que estou aqui, vou deixar uma pergunta também. Assisti a alguns vídeos seus que falam sobre energias positivas e negativas. Pela sua aparência, creio que, assim como eu, é um cara que curte um som mais pesado. Enfim, o que você acha de bandas que pregam a misantropia, como algumas vertentes do black metal? X e Y são bons exemplos e, se ouvi-las, elas podem nos trazer essas energias? Um abraço e parabéns pelo canal. Um abraço, velho! Olha, o seu comentário é muito legal pra gente começar a aprender uma coisa, né? Não é legal a gente julgar o livro pela capa. Tá? Eu não gosto de música muito pesada nesse estilo black metal aqui. Eu gosto de música, tá? E algumas dessas músicas estão inseridas no que é chamado de black metal, tá? E sim, na verdade é assim, ó, a música ela é o primeiro tipo de magia que a gente conhece. O primeiro não, né? Um dos primeiros tipos de magia que a gente tem contato. Também é uma das magias mais poderosas que a gente pode usar hoje em dia no sentido de alteração de energia, por exemplo, né? Quando você está muito triste, você coloca uma música alegre, a tendência é que você mude. Isso tem um porquê, tem um como funcionar, eu não vou explicar aqui pra vocês, tá? Mas sim. Assim como a Adele, por exemplo, dá uma certa depressão. Shawn Mendes, algumas músicas... Minha filha me apresentou esse cara, Shawn Mendes. Eu gosto de algumas músicas dele, mas algumas outras também causa suicídio, não é? Na verdade, é meio Adele. Então, Shawn Mendes é meio Adele. Eu gosto de algumas músicas, outras músicas causam suicídio, tá? Então, a música, sim, ela muda a energia do lugar. Dependendo da música que você tá ouvindo, sim, vai te dar uma coisa ruim. Você podia falar por que os espíritos consomem álcool e fumam no candomblé e na umbanda? Acho que eu já falei disso já. Eu acho que eu já falei disso, sim, viu?
Eu vou tentar achar o vídeo e deixar ele linkado na descrição, tá? Tem dois motivos diferentes. Um é um motivo magístico mesmo, ou pode ser por vício, porque a pessoa gosta, tá? Tem essas duas questões aí, depende da moral, da evolução moral do guia que você está falando aí, do orixá que você está falando aí, tá? Porque não é só porque ele é guia que ele é perfeito, tá? Inclusive tem guias que podem ser menos evoluídos do que pessoas, dependendo do patamar onde você está comparando as coisas, beleza? Nino, novo inscrito teu, seja muito bem-vindo! Nasci numa família católica, fui batizado e tal. Ultimamente descobri novas religiões por ser cabeça aberta. Toda vez que alguém fala de cabeça aberta, eu imagino tipo cérebro, sabe, tipo um racho na cabeça aqui com o cérebro assim. Que nem aquela cena, eu vou dar uma de velho, aquela cena de Indiana Jones, que ele começa a comer o cérebro do macaco, eu imagino isso. Nunca sei falar pra minha mãe que estou bem envolvido com o candomblé. Como falar? Vamos lá. Descobri novas religiões. Nunca sei falar pra minha mãe que estou bem envolvido com o candomblé. Pera aí, velho, deu um nó na minha cabeça aqui. Você nasceu numa família católica, parará, e descobriu novas religiões. Nunca sei falar pra minha mãe que estou bem envolvido com o candomblé. Como falar? Detalhe, eu não quero me filiar a nenhuma religião, sou independente. Cara, essa sua pergunta não faz sentido, desculpa. Nunca sei como falar para minha mãe que estou bem envolvido com o candomblé. Mas como que você está bem envolvido com o candomblé se você não quer se filiar a nenhuma religião? Eu não entendi. E também não entendi por que você falou que é filho de Ogum aqui, cara. Aliás, esse é um toque importante, gente. Nunca falem para as pessoas qual é a sua energia principal, tá? Porque a partir do momento que você conhece, você consegue fazer o que você quiser com ela. Se você tá me perguntando como você falar com seus pais que você tá envolvido com o candomblé, eu sempre prezo pela honestidade, cara, pela sinceridade. Chega, senta e fala. Dá suas percepções, o que você acha, né, o que você tem feito, sei lá. Mas eu não entendi como que você pode se envolver com o candomblé e não quer se filiar a nenhuma religião. Pra mim não faz sentido, desculpa, tá? Se você não quer se filiar a nenhuma religião, então você não é do candomblé. Se você não é do candomblé, então não tem por que você falar pros seus pais, porque... Eu não entendi, desculpa, de verdade, tá? Não tô te zoando não, é que eu não entendi mesmo. Bom, eu queria perguntar o que significa desenhar o mesmo símbolo desde que pequena. Quando você tá com a caneta na mão, concentrando ou falando ao telefone, começa a rabiscar várias coisas, eu rabisco esse símbolo quando desenho, pois sou artista. Eu sempre desenho pessoas com uns olhos meio caricatos, como os de ETs, e isso começou do nada. O símbolo que você está falando pra mim são pessoas com olhos caricatos? Não significa nada. Esses símbolos que a gente vai rabiscando quando a gente... Essas coisas, na verdade, que a gente vai rabiscando quando a gente está focado em outra coisa, na verdade é uma busca do nosso... Eu não sei onde eu li isso, tá, gente? Senão eu até estava aqui, talvez depois eu até tente achar o estudo e colocar aqui pra vocês. Mas é assim, a gente se acostumou a falar, a se comunicar, a manter contato a partir do visual, tá? Então, por exemplo, se eu tô conversando com o Todão aqui, vem cá, Todão. Se eu tô conversando com o Todão, eu preciso estar de olho nele, eu preciso que estabeleça um contato de toque, de olho, eu preciso saber que esse Todão tá na minha frente aqui. Eu preciso saber que o Todão tá aqui. Ou a Tuti tá aqui. Deixa eu apresentar pra vocês a Tuti, que eu falo muito pouco dela. Essa é a Tuti, que também tá precisando de um corte de cabelo novo. Então, se eu tô falando com a Tuti, a gente se acostumou a ter um alvo na nossa frente. E esse alvo vai tendo relações com a gente. Vai se movimentando, vai se mexendo, vai interagindo, tá? A gente se acostumou a esse tipo de coisa. Acontece que a modernidade veio e a gente inventou o tal do telefone. E quando a gente está falando ao telefone, a gente perde esse referencial. Então a nossa mente fica buscando um referencial substituto, que geralmente está ligado a esses riscos que a gente faz.
Eu, por exemplo, quando eu tô falando ao telefone muito tempo, a Ana Lídia é testemunha disso, eu tenho um pouco de déficit de atenção. Então quando a Ana Lídia me ligava no começo do nosso namoro, ela começava a falar no telefone, eu esquecia que eu tava no telefone. Juro pra vocês, eu tava com o telefone na orelha e tipo, simplesmente outra coisa me chamava mais atenção. E não é porque eu não amo a Ana Lídia, né? Ela é minha esposa, já faz mais de 10 anos que a gente tá junto. Então, era uma questão de que, tipo, outras coisas me chamavam mais atenção, porque você precisa dessa figura, dessa troca aqui que tá acontecendo. Que nem com vocês aqui, ó. Eu tô o tempo inteiro conversando com essa câmera aqui, e vocês podem ver que eu fico o tempo inteiro indo pra lá e pra cá, e mexendo no celular, fazendo isso aqui. Porque eu preciso de outras coisas que me busquem, que me deem referencial. Quando você tá rabiscando lá em alguma coisa enquanto fala ao telefone, ou quando você tá, tipo, ouvindo uma música ou interagindo com alguma coisa, é por causa disso que falta referencial. É só isso, tá? Não tem significado nenhum demais. Tá certo? Vamos pra última de hoje. Eu sou muito fã sobre tudo que envolve sobrenatural. Porém, eu sou muito cético. Eu assisto muita coisa de madrugada. Ontem mesmo eu fiquei assistindo o canal do Jefferson. Eu acho muito interessante as entrevistas que ele faz com as entidades, enfim. Eu posso atrair alguma coisa ruim assistindo essas coisas de madrugada? Não. Não, gente, vocês têm que deixar pra aprender uma coisa de uma vez por todas. O que atrai coisas pra vocês, e eu tô falando aqui de espíritos, tá? É diferente da coisa da música lá, tá? Música a gente tá falando de energia. O que o cara tá me perguntando aqui, eu imagino que seja de espíritos. O que atrai espíritos pra vocês é você mesmo, velho. Não é nada externo que aconteça a você. É você que dá campo pra isso acontecer, tá? Como essa foi muito bonitinha, vamos pra última. Nino, teve uma colega de trabalho que me pediu um gato preto que não podia ter nenhum pelo branco. Lógico que disse que eu não tinha, desconfiei que desconfiei que era por algum sacrifício. Me responda, por que tem que ser preto sem nenhum pelo branco? Isso funciona ou não? Cara, tem um negócio na nossa cultura chamada caminhão. Tem um negócio na nossa cultura chamada superstição, tá? Superstição. O que é uma superstição? Alguém teve uma ideia um dia, e aquele tal viés da confirmação que a gente tanto fala, lembra que eu falei pra vocês já em alguns momentos? Esse tal de viés da confirmação faz a gente entender que essa ideia é verdade, tá? E aí cria-se uma superstição. Por exemplo, eu passei debaixo da escada e aí tropecei logo em seguida. E aí eu chego com a ideia de que toda vez que eu passo debaixo da escada eu tropeço. E aí eu passo debaixo de uma segunda escada e depois de 15 dias eu tropeço. Falo, puta, 15 dias atrás eu passei debaixo de uma escada. Sabe? Aí você vira uma superstição, vira um negócio que sem base fundamental nenhuma, mas que você acaba acreditando muito naquilo. E isso com relação a tudo, né? Então a gente tem que passar debaixo da escada, cruzar com um gato na frente, essas coisas todas, né? E criou-se a superstição na Idade Média de que gato preto fazia algum tipo de conexão com o demônio, tá? Isso principalmente porque acredita-se, né? Que é porque os gatos eles somem à noite. Então falava-se que os gatos à noite iam pro inferno e voltavam no dia seguinte. E o gato preto ele se confundia muito com as sombras, né? Então era muito difícil achar um gato preto na Idade Média. Porque ele se confundia bem e você só via os olhinhos dele. Lá parecia um negócio meio sobrenatural, tá? E aí isso veio vindo até hoje, e hoje as pessoas que são mais ignorantes ainda têm a superstição de que gato preto, ignorante no sentido de falta de conhecimento, tá? São menos iluminadas nesse sentido, ainda acreditam que gato preto tem algum tipo de conexão com o sobrenatural. Não estou falando que é o caso dessa pessoa que te pediu o gato, tá? Às vezes é gosto pessoal. Eu tenho uma amiga, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem gato preto, que ela adora gato preto, tem gato preto, que é a Ingrid, né? Então, tem os gatos pretos dela lá. E ela não faz mal nenhum com os gatos, inclusive ela fala que o gatinho é da pombagira dela, tem todas essas míticas, essas situações, né, que acontecem. Então é isso. Isso é fruto de ignorância mesmo, não tem outra explicação não, tá? Felizmente a gente sofre bastante com isso ainda. E sofreremos enquanto tivermos pessoas que estão mais dispostas a serem humildes do que inteligentes, né? Porque, eu sempre falo isso pra vocês porque eu sofro bastante desse tipo de coisa, tá? As pessoas começam a conversar comigo, né? Eu tenho uma vida pública aqui com vocês, né? Eu tenho um canal no YouTube. Então as pessoas começam a discutir comigo
e elas começam a pôr as dúvidas como vocês mesmos fazem aqui. Aí o que eu faço? Eu geralmente corro atrás das informações, pesquiso bastante e venho trazer para vocês as minhas conclusões da pesquisa. Quer dizer que o que eu falo para você, na maioria das vezes tem um estudo por trás, tá? Nem tanto aqui no vlog diário. O vlog diário é mais minha opinião mesmo, tá? Mas os vídeos de quarta, eles são muito fundamentados. Eu vou fazer agora, por exemplo, na quarta-feira, um vídeo sobre o povo pequeno que me pediram para fazer. Então eu fui atrás de uma série de coisas e vou trazer para vocês as hipóteses mais que eu considero, né, que eu vi a partir dos estudos mais sustentáveis. Aí chega alguém e fala que eu tô errado, o que é normal, tá? Eu erro, né? Já vieram aqui, eu já fiz errata com vocês aqui. Eu erro mesmo, tá? Só que aí a pessoa às vezes vem e traz uma coisa que é de opinião dela e fala assim... É que nem teve um camarada aí que eu já até conheço um pouquinho da história dele, e ele veio falar pra mim, Nino, aquela história da Goetia que eu falei pra vocês, os demônios da Goetia são como espíritos da Umbanda e tal. E aí ele falou pra mim, olha Nino, segundo o que eu entendo não é bem assim, porque é assim, assado, parará e parará. E eu respondi pra ele, eu falei, olha, segundo o que você entende não vale muita coisa, assim como segundo o que eu entendo, tá? Eu dei a minha opinião, você deu a sua opinião e a sua opinião não está mais certa do que a minha, porque nesse campo não tem como a gente comprovar a opinião. Então, na verdade, nenhuma das duas opiniões é certa, né? É certa no sentido... Porque ele começou o comentário falando assim, o mais certo era, né? E não tem mais certo, porque não tem como você comprovar isso. Então, se não tem como comprovar, a opinião é opinião e só, né? Só que aí o que acontece? Geralmente eu falo uma coisa, a pessoa dá uma réplica. Quando eu dou a tréplica, ela me chama de arrogante. É isso, né? De novo, a maioria das pessoas hoje em dia aqui no Brasil acham que humildade é você calar a boca, você ouvir o que o outro tá falando e ficar quieto, tá? Isso não funciona numa discussão. Uma discussão é a partir de troca de argumentos. Se o seu argumento é fraco, então não quer dizer que eu sustentar o meu argumento sou arrogante, quer dizer que você tem um argumento fraco. Provavelmente você está errado. Ou você não estudou o suficiente para ter uma discussão argumentativa com alguém, tá? Que nem a história do leite lá, né? Eu já entrei nessa discussão uma série de vezes. A pessoa fala, porque leite faz mal. Segundo quem? Segundo um médico X. Aí você olha a história lá, não tem nenhum estudo científico. Então é a opinião do médico. A opinião do médico vale tanto quanto a minha opinião, tá? Porque opinião não tem fundamento. E aí eu geralmente pego os estudos, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, né? Coloco lá, provando que leite não faz mal. Aí a pessoa fala assim, mas nós somos os únicos animais que bebem leite depois de adulto. Aí eu falo, gente, esse argumento é bobo, porque nós somos os únicos animais que desenvolvemos agropecuária. Se você pega um litro de leite e dá pro seu cachorro tomar, eu duvido que ele não tome. Tá? A diferença é que nós tomamos leite enquanto adulto porque nós sabemos, temos a ferramenta para tirar o leite da vaca, é só isso. E aí a pessoa fala, mas você é muito intransigente. Eu não sou intransigente, gente, eu tô colocando fatos, entende? Por isso que eu tô falando, né? Tipo, humildade é uma coisa, humildade não quer dizer ser burro, tá? Se você está entrando em discussões com pessoas, entendam que as pessoas vão discutir com você. Senão não é uma discussão, senão você quer colocar a sua verdade. E aí, na verdade, quando você chama a pessoa de arrogante, arrogante está sendo você. Né? Procura um pouquinho o que é humildade, o que é arrogante no dicionário, por exemplo. Né? Não vai dar a sua opinião a respeito disso também. Certo, gente? Já falei groselha pra caramba hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quando faço assim, gente, que eu tô vendo o tempo, tá? Tô vendo o tempo se eu tenho bateria, porque às vezes a câmera dá umas informações pra mim aqui. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, clique em joinha, se inscreve no canal. Espalhe a mensagem pelas redes sociais aí. Pros amigos, né? Vamos fazer esse canal chegar a 20 mil inscritos. Agora eu tô com ambição, eu quero chegar a 20 mil inscritos aí até o fim do ano. Que o meu canal ele cresce bem devagarzinho, né? Meu canal ele é lento e contínuo, né? Digamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima segunda-feira pra vocês e até amanhã, na verdade. Mas quarta-feira tem vídeo de quarta, certo? Então, fico por aqui.